Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 31. Dando sequência à explanação, ressalvei: o ibis é uma ave da família Threscionitinae, conhecida desde o Egito Antigo, onde inclusive era objeto de adoração religiosa. Talvez muitos aqui a conheçam, por exemplo, com o nome de curicaca. Ah, exclamou Domingas, agora sim posso identificá-la, curicaca. Todavia, minha cara, a espécie mencionada por André Luiz, ibis viajor, como disse, é nativa do mundo espiritual, posto que em nenhuma das espécies com que essa ave pernalta parece na Terra, revela as mesmas características, ou seja, devorarem as formas mentais, odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Em luta franca, doutor? Perguntou Rodrigo. Parece ficção, não é? Aliás, respondi, quando Nosso Lar foi publicado, no começo da década de 40, muitos o consideraram por inteiro obra de ficção literária. Ficção para os que se encontram encarnados, comentou o rapaz, seria vivenciar o que estamos vivenciando. Você o disse com muita propriedade, mas, por outro lado, devemos reconhecer não ser mesmo fácil aceitar aquilo para o que não nos encontramos convenientemente preparados. Efetuei pequeno intervalo e indaguei. Se não estivessem vivenciando a realidade da vida após a morte do corpo, vocês aceitariam todas as informações com que nos deparamos neste livro? Confesso que para mim seria muito, respondeu Rodrigo pelos demais. E agora? Continua sendo muito? Não, o muito agora é pouco. Quando li Nosso Lar, doutor, falou a coordenadora dos estudos, espantou-me a referência de André Luiz quando visitava a casa de Dona Laura, mãezinha de Lísias, a sala de banho. Ah, sim, você quer dizer ao banheiro, a sala de banho. Foi para não chocar o leitor imaturo que André Luiz discretamente se referiu à existência de tal dependência na casa em que foi acolhido. Mas vamos por partes. Suponhamos que ele só estivesse se referindo mesmo à sala de banho. O que significa? Que espírito toma banho, doutor? Redarguiu Rodrigo. Como na Terra, nem todos aqui têm semelhante hábito. Tem espírito por aí que não deve tomar banho há séculos. Eu conheço alguns, doutor, gracejou Domingas, que literalmente cheiram a defunto. A turma outra vez sorriu agradavelmente. Embora a informação explícita e implícita de André Luiz, tem espírita que até hoje não se conforma. Depois de morto, não quer tomar banho. Não os censuro, não. Quando já mais velho, eu tinha uma preguiça danada de fazer a barba, aparar as unhas e principalmente tomar banho todo dia. Creio que acabei assimilando a ojeriza dos gatos à água. Lá no sanatório, para dar banho em certos doentes, a gente tinha que molhá-los de roupa e tudo. Que falta de caridade, provocou-me Domingas, depois de quase um mês sem banho, acredite. Era caridade, principalmente para com as nossas narinas. Aqui tomo mais banho do que tomava lá embaixo, quando tantas vezes, chegando suado do futebol, eu não sabia que estávamos conversando com um goleador. Goleiro, doutor. Eu era goleiro. Minha mãe tinha que brigar comigo para que eu não dormisse sem banho. E chuteira fede. Tênis fede mais. Eu era goleiro de futebol de salão. Então sua mãe, Rodrigo, é uma santa. Aquele chulé dentro de casa à noite.
O jovem amigo emocionou-se ante as próprias reminiscências. Ora, meu caro, procurei confortá-lo. Você está mais vivo do que sempre e terá a eternidade para amar os seus pais. Estamos mergulhados num oceano de amor. Não sei por que o pessoal aplaudiu. Continuemos, falei. Onde é que estávamos? Na sala de banho, doutor. Ah, sim, Domingas, no banheiro. Além de banho, o que mais nos sugere o banheiro? Ou, por outras palavras, o sanitário. Todo mundo ficou calado. Ué, vocês já transcenderam essa necessidade fisiológica? Meus parabéns. Sinto-me envergonhado, porque eu não. É verdade, não vou mais ao sanitário com a frequência de outrora, umas 2 ou 3 vezes por dia. O pessoal gargalhou. Qual é a graça? Eles se dobraram de sorrir. Eu ia 2, 3 vezes por dia para fazer o que muito espírita faz de uma vez só. Faz para o mês inteiro, o ano inteiro, em alguns casos, para a encarnação inteira. Doutor, o senhor deveria ser humorista. Palhaço, Domingas, palhaço. Enquanto a turma se recompunha, comentei. Pois é, espírito não é anjo, porque anjo, pelo menos assim suponho, é que deve estar livre dessas necessidades fisiológicas. Vocês se recordam que dias atrás comentamos o fato de André Luiz estar barbudo? Sim, respondeu Rodrigo, eu me recordo. Inocentemente penso que, depois de ter dado a devida finalidade ao vaso sanitário existente na casa de Lísias e tomado um bom banho, ele raspou a barba. Engraçado, não é, doutor? Quando estava encarnada, eu pensava que todo mentor fosse barbudo. Inclusive eu? Perguntei, embaraçando a confreira. É que eu via quadros de Dr. Bezerra, de Caibar Schutel, de Batuíra, de Eurípides Bassanufo. Eurípides não, Domingas. Eurípides, como Bittencourt Sampaio, só usava bigode. Ah, barba, bigode, cavanhaque, é tudo a mesma coisa. Domingas, você corta as suas madeixas por aqui? Morta, você procura os serviços de um salão de beleza no mais além? Uai, doutor, é claro, ainda mais cabelo ruim feito o meu, continua me dando um trabalhão. Resolvida mexer com ela, observei. Você sabia que a gente pode avaliar a evolução do espírito por seus cabelos? Como? Redarguiu um tanto descrente. Espírito superior não tem cabelos não, minha cara. Se porventura os tem, são lisos e não crespos, assim como os seus. Você não percebe que os meus estão raleando? É que eu estou chegando quase lá. Doutor, a gente não sabe quando o senhor brinca ou fala sério. Não é para saber mesmo, não. Conforme dizia um amigo meu, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Aliás, desculpe-me pela blasfêmia, eu vim para atear fogo ao mundo. Ao mundo espírita, não é, doutor? De preferência. Vendo Odilon sorrir e abanar a cabeça, prossegui. Voltemos ao banheiro. De novo? Ironizou Rodrigo. Viu, meu filho, como sou portador de doença contagiosa? Quem me dera possuir, pelo menos, a metade das doenças do senhor. Pronto, agora está me puxando o saco. E o pior não, o melhor, é que espírito também tem isso. Literalmente, abrindo um parêntese, deixem-me aqui apreciar a cara dos ortodoxos, que com certeza estarão exclamando quase a espumar pela boca. Blasfêmia, pornografia, mistificação, espírito chulo, anátema, para a fogueira. Sabe qual a minha resposta? Ha, 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 ha. Estamos, doutor, outra vez no banheiro da casa de Lísias, frisou Domingas. Já se tomou banho? Raspou a barba.
Agora só falta enxugar o corpo, pentear as madeixas e jogar, se possível, jogar um leite de colônia. Ah, exclamou a plateia, esperando com razão um melhor desfecho. O quê? Estão reclamando do leite de colônia? Então, uma alfazema? Não, responderam em uníssono. Está bem, azarrou, e não se fala mais nisso. Quenzo, doutor, opinou Rodrigo, nesta propaganda que vou debitar na conta de seus respectivos fabricantes. Capítulo 32. Ao fim de determinado número de encontros, reunimos-nos Domingas, Odilon, Modesta, Manuel Roberto e eu, para averiguarmos o aproveitamento das mesmas. O que você está achando, Odilon? Perguntei ao amigo, cuja opinião todos nós acatamos com respeito. Proveitoso? Claro, doutor, muito. Creio que não apenas nós, mas também os companheiros encarnados, destituídos de qualquer espírito de prevenção contra a realidade, haverão de aproveitar os debates que o senhor vem conduzindo sobre alguns temas de nosso lar. E depois, Inácio, disse Modesta, as reuniões têm se processado num clima de descontração. Às vezes é cedo, não é? Não, doutor, ironizou Manuel Roberto. Não são impróprias para maiores de 40 anos. Se assim é, todo mundo vai desejar ter mais de 40 para ouvir o senhor, inclusive eu. Apenas queremos comunicar a você. O que é, Modesta? Indaguei entre a pausa da devotada ceareira. O pessoal andou comentando e vamos ter que fazer as reuniões num salão maior. É isto, doutor, esclareceu Domingas. O quê? Espere aí, eu não sou orador. Tínhamos combinado. Tenha calma, doutor, conteve-me Odilon. O número de participantes só vai dobrar. Como? De pouco mais de 200 para, a coordenadora explicou, consultando anotações, para 453. Vocês não sabem fazer contas? Mais do que dobrou. Meu Deus! Como iremos dizer não? N-A-O, tio e pronto. Não. Eu não tenho domínio de público. Nunca consegui falar para mais de meia dúzia de gatos pingados. Tem sim, doutor, contestou-me Odilon. Vocês querem é me envaidecer. Vá de retro, Satanás. Prometo que não abriremos mais para ninguém, redarguiu Domingas. Por favor, parem com isto. Não divulguem mais. Inácio, você quer saber de uma coisa? Perguntou-me, Modesta e incisiva. Tem até gente encarnada querendo participar. Dias atrás, estive com uma senhora que pertence a um seu fã-clube. Valha-me Deus, exclamei, repetindo antigo chavão, a que Chico Xavier sempre recorria, quando se via apertado. O pessoal o estima muito, doutor, ponderou Domingas. Para cada um que lhe torce o nariz, o senhor tem 1000 que lhe sorriem. Eu não mereço, não. Merece sim. O nariz torcido? O senhor está se referindo a ele? Pensou que fosse o quê, Domingas? Esse Inácio, Deus fez e quebrou a forma, suspirou Modesta. Quebrou de arrependimento, e o pior é que me fez imortal. Agora tem que me aguentar pela eternidade. Então vamos, gente, convidou-nos Domingas, que já está na hora, e a turma espera ansiosa. Chegando ao salão bem mais espaçoso, antes de posicionar-me, questionei a coordenadora. Domingas, vocês estão me enganando. Aqui tem mais de 453 pessoas. Só umas 2 ou 3 pessoas, doutor. Não mais do que isto. É que o pessoal da faxina, da manutenção, sim, os jardineiros, os eletricistas, os encanadores. Sem me dar tempo para novas queixas,
a arrebatada companheira de ideal espírita anunciou o início dos estudos. Como da vez passada, explicou, o doutor Inácio Ferreira conversou conosco sobre a sala de banho na casa de Lísias. Hoje ele irá tecer alguns comentários sobre a questão da água. Não é isso, doutor? Tentando deixar as brincadeiras de lado, respondi. Exatamente, pois afinal uma coisa tem a ver com a outra, não é? Sem água, uma sala de banho, ou mesmo um simples lavabo, seria um contrassenso. Em seguida, puxando pela memória, falei, Nosso Lar foi um dos primeiros livros espíritas que li no começo da década de 50. Eu havia me tornado espírita recentemente, tendo sido conduzido à doutrina pela nossa Maria Modesto, aqui presente. Ela me presenteara com um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Posteriormente, li as demais obras da codificação, Delane, Denis, Bozano e outros. Da Lavra de Chico Xavier, como disse, Nosso Lar foi a primeira obra que tive a oportunidade de ler. Fiquei deveras impressionado e surpreso, confesso, mormente quando cheguei ao capítulo 10, no Bosque das Águas. Não fosse pela credibilidade moral do médium e o endosso de Modesta, talvez eu tivesse fechado o referido volume para não mais abri-lo. Vejam vocês, aeróbus, serviço de trânsito e transporte, o Rio Azul, um rio no além. Todos sorriram e mais bem se acomodaram nas poltronas. Quando ainda há pouco mandamos para a Terra o Na Próxima Dimensão, o pessoal por lá debochou a valer. Sabem um dos motivos? Porque visitando o Bosque das Águas, um dos recantos mais aprazíveis de nosso lar, contei a eles que havia visto um casal de pássaros chocando. Pintaram e bordaram, inclusive esboçando a caricatura de um ninho nas páginas de um periódico espírita. Eu não sei por onde é que hoje andam os responsáveis por aquela execração. Deveriam ter a hombridade de vir a público e se retratar, porque, afinal de contas, o deboche foi feito à sua própria capacidade intelectual. Demonstraram total desconhecimento da doutrina. Passaram eles aos leitores do jornal atestado público de sua ignorância, como alguns poucos continuam fazendo, agora pela internet. Efetuei rápida pausa e retomei os comentários. Mas deixemos estar. A verdade não se compadece dos que voluntariamente procuram ignorá-la. O que não aprendemos com a vida, de livre e espontânea vontade, a morte nos enfia goela abaixo. Neste outro lado, o produto mais consumido é remédio para má digestão. Haja sal de frutas. Bem, não vamos ter tempo de falar sobre as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Vamos deixar o tema para outra oportunidade. Apenas de passagem, gostaria de registrar que, felizmente, não temos por aqui a calamidade dos engarrafamentos e da poluição provocada pela fumaça dos veículos automotores. E também da poluição sonora, oriunda dos carros e motos barulhentos que no mundo arrasam os ouvidos de qualquer um. Na Terra, precisava existir uma lei contra a poluição sonora igualmente. Multas pesadas contra os motoristas que desfilam nos seus carangos com o som a toda altura. Convenhamos que isto ainda é coisa de mundo primitivo. Em minha opinião, o homem deveria ser proibido até de escarrar no chão. A turma sorridente se manifestou. Vocês já imaginaram o número de micro-organismos patogênicos que são lançados fora numa cusparada? Além de ser um hábito de criatura não civilizada. Para que, afinal, existem os lenços? Não é para armazenarmos o nosso zoológico particular com bacilos, bactérias, etc.
Mas este não é o tema que pretendo desenvolver no que espero seja um diálogo e não um monólogo, disse, pedindo a participação dos companheiros. Domingas solicitei. Fale algo sobre água. Falarei algo bíblico, retrucou a irmã coordenadora. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante, não é, doutor? Na Gênese bíblica, temos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Fica-se com a impressão de que a água é elemento que já existia. Empédocles, disse eu, filósofo grego, afirmava que a água é a substância básica do universo, o hausto liquefeito do Criador. Nossa, não estou entendendo nada. Ouçamos o caro Manuel Roberto. Fale alguma coisa sobre água, Manuel. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem por falta de água. Segundo os estudiosos, emendei, em 20 anos, se tanto, faltará água para 60% do mundo. E você, Odilon, gostaria de tecer algum comentário? Indaguei ao diretor do liceu. Apenas recordar uma definição transmitida via mediúnica pelo Dr. Dias da Cruz, inserida no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, de que a água é a filha mais dócil da matéria tangível. E você, Modesta? Que o corpo humano é mais feito de água, ou seja, de hidrogênio e oxigênio, do que qualquer outro elemento. Em outras palavras, a matéria de que o corpo físico se constitui é volátil. Então, podemos concluir que, na verdade, a desencarnação é fenômeno de desidratação. Capítulo 33. Permitam-me, todavia, considerei, abordagem mais prática sobre o conteúdo do capítulo da obra em estudo. Falemos sobre o Rio Azul. Quem poderia supor a existência de um rio da natureza espiritual? Vejamos como, aos poucos, André Luiz, orientado pelos seus mentores, vai descortinando aos homens a realidade da vida fora da matéria densa. Lerei pequeno trecho do referido capítulo. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Quantas revelações em tão poucas palavras! Vamos tentar enumerá-las. Vocês, por favor, me ajudem. A existência de um rio pressupõe a existência de nascentes e do fenômeno da chuva. Falei dando ensejo a que outros falassem, sem me preocupar aqui em lhes declinar o nome. Um rio sempre deságua noutro, que juntos desaguam no mar. Portanto, os que lerem o capítulo com atenção não estarão equivocados se cogitarem de oceanos no mais além. Doutor, a preocupação do mundo espiritual com a questão da água, muito antes que os homens encarnados começassem a se preocupar com a sua escassez. Sim, o livro é do começo da década de 40. André Luiz, então, já falava na reutilização da água, mostrando que em nosso lar não há desperdício. Que, em suma, o mundo espiritual sem água seria também uma região estéril, inviabilizando a vida. Que a água, em seus vários níveis de densidade, é tão essencial aqui quanto lá. Há um serviço de canalização desses recursos hídricos e, consequentemente, de saneamento básico, esgoto, irrigação. Os oceanos da Terra são um prolongamento dos nossos mares.
Portanto, em regime de coexistência, precisamos zelar pelas nossas fontes, porque a vida em todos os seus aspectos procede do mais além para o mundo. A vida aquática, peixes, algas, moluscos. Um rio sem peixes seria tão estranho quanto uma floresta sem animais. Aqui não se adicionam ao precioso líquido somente substâncias como o cloro e o flúor. Está escrito em determinado parágrafo do livro: virá tempo, contudo, em que copiará o homem nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, que é a água. Nas dimensões superiores, se assim podemos nos expressar, nos depararemos com expressões mais sublimadas ou fluídas, como queiram, da água, que assim, deixando de ser sorvida, passa a ser somente inalada, como inalamos o oxigênio. Quanta coisa! Exclamei satisfeito. Como, repito, numa leitura rápida, se podem efetuar tantas ilações? Impossível, não é? A leitura há de ser atenta e meditada. Pairava enorme silêncio no recinto quando prossegui. Vocês duvidariam agora da existência de uma vida mais intensa e inconcebível acima de nós? Não, responderam a uma só voz. Duvidariam que abaixo de nós há uma vida em condições de maior primitivismo? Não estou me referindo à experiência no orbe terrestre, da qual somos egressos. Não podemos duvidar, tornaram a responder em uníssono. Percebam como a vida, a partir de Deus, que é o seu fulcro inteligente, se projeta no universo com características espirituais e materiais, ocupando o espaço. Depois, cumprido seu ciclo evolutivo em sentido inverso. De começo, o princípio inteligente quase a fundir-se com a matéria. Mais tarde, espírito redimido, libertando-se dela. Entenderam? Mais ou menos, disse uma jovem a solicitar maiores explicações. A vida terrena é cópia imperfeita da vida espiritual, certo? Certo. A vida em nosso plano, por sua vez, é igualmente cópia imperfeita da vida na dimensão imediata. Concorda? Concordo. Quanto mais perto de Deus, mais espírito. Quanto mais longe, mais matéria. Compreendo. Portanto, a vida do espírito em nossas faixas de evolução é embrionária. Estamos em gestação. Com todos os seres e com todas as coisas. Assim é. Neste ponto, interferindo, Domingas pediu uma parte. Doutor, no capítulo posterior, Notícias do Plano, tendo indagado a Lísias se todas as colônias espirituais eram idênticas a nosso lar, André Luiz obteve o esclarecimento que peço permissão para ler. De modo algum, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Cada colônia, frisei ao retomar a palavra, cada plano, seja ele material ou espiritual, cada universo, questionou a mesma jovem da plateia. Filha, são múltiplos os universos existentes. Os encarnados povoam o universo físico. Nós, os desencarnados, o universo espiritual. Existem, então, muitos universos materiais? Sim, pois tudo é questão de consistência da matéria. Os caminhos da evolução são infinitos, concluí. Isto não será desanimador? De forma alguma. Isto, minha filha, é uma maravilha. Você já imaginou o que nos aguarda? Não, com certeza não.
Nenhum de nós aqui é capaz de tal conceber. Pense na evolução de Jesus Cristo. Perante ela, somos insetos. Concordo em gênero, número e grau, mas, por outro lado, pense na lagarta que se transfigura em borboleta. Que linda metamorfose! Um dia, todos haveremos de transcender a forma que nos limita. Ascenderemos a planos em que a alegria de viver supera todas as emoções mais sublimes que logramos experimentar. A jornada é longa, longuíssima, mas belíssima. Quem caminha por uma estrada não está impedido de contemplar a paisagem que a emoldura. À medida que o espírito sobe, maior o horizonte que a sua visão consegue abranger. Há passagens comovedoras no Evangelho, às quais não damos a importância devida, a fim de mais bem apreciarmos a grandeza do Cristo. Ele transformava a água em vinho, ordenava ao vento e às tempestades que lhe obedeciam, fazia tremer de júbilo o chão que pisava quando se punha a orar. Multiplicava pães e peixes nos cestos quase vazios. A jovem que me ouvia enxugou furtiva lágrima. Tudo tem o seu encanto, a sua beleza, prossegui. Não há motivo real para tristeza, cansaço ou desânimo. Aos olhos de quem ama, tudo é belo e bom. Agora, sob as lentes do pessimismo, doutor, brincou Domingas, provocando sorrisos, o senhor está em transe. Às vezes, quando o guia encosta, acontece. A plateia tornou a sorrir. Ué, perguntei, será que tendo a obrigação de guiar os homens na terra, somos nós desprovidos de guias? É evidente que ao nosso redor um mundo espiritual palpita. Se este é o plano espiritual dos homens, não é o dos espíritos desencarnados. O nosso está um pouco mais acima. Espero. Porque também pode estar mais abaixo, não é, doutor? Tomara que não, mas pode. A coordenadora não retrucou e, percebendo que o tempo avançava, procurei rematar. Qual disse certa vez que, da reencarnação, a única coisa que sabemos com segurança é que o espírito volta ao corpo. Digo com a mesma convicção que, da desencarnação, a única coisa que os homens sabem é que desencarnam. Se as surpresas da vida, fora da matéria, continuam a ocorrer para nós, todos os dias, para nós que já nos encontramos neste outro lado, imaginemos para os que ainda se encontram quase completamente imersos nas ilusões da vida material. Mesmo para os adeptos do espiritismo, as condições da vida no mais além continuam sendo uma incógnita. Por mais, digamos, exageradas as informações, há mais para se crer do que para se descrer. E, sinceramente, não estou advogando em causa própria, como muitos que, sem a menor cerimônia, para atender a caprichos de natureza pessoal, distorcem a verdade. Considerando encerrado mais aquele encontro, que como os demais havia sido produtivo, principalmente para mim, que estava tendo oportunidade de me reciclar no conhecimento da vida, entrei em conversação informal com alguns dos presentes, colocando-me à disposição para as dúvidas que porventura pudesse esclarecer. E rodeando-me, crivaram-me de perguntas. Capítulo 34. Doutor Inácio, perguntou-me um dos participantes no diálogo ativo que se estabeleceu entre nós. É verdade que estamos no umbral? Antes de tudo, respondi, precisamos compreender o significado da palavra umbral, que quer dizer limiar, porta, entrada. Neste sentido, estamos, sim, situados numa região umbralina, de vez que todos somos espíritos em evolução, transitando de uma dimensão a outra.
Existem umbrais tanto para cima quanto para baixo. Todavia, insistiu, na concepção que os espíritas atribuem à palavra, mesmo, digamos, em seu sentido figurado, estamos situados no umbral. Aliás, conforme esclarecimentos de André Luiz, a própria cidade de nosso lar se localiza no umbral. Mas, a rigor, onde começa o umbral? Indagou uma jovem. Chico Xavier dizia que começa em nós mesmos. O umbral, minha filha, é região espiritual, que envolve toda a Terra. Existem planos espirituais em toda parte, e não somente no espaço geográfico do Brasil. Cada região espiritual imediata à morte do corpo se caracteriza pela condição mental de seus habitantes. Assim, as regiões consideradas umbralinas se diversificam, não sendo todas absolutamente idênticas entre si. Muitos não acreditam nisto, não é, doutor? Afirmam que o umbral não passa de uma criação literária de André Luiz. Vocês, de experiência própria, podem responder a tal argumento. O umbral é ou não é real? A turma sorriu e prossegui. Descrer da existência do umbral é o mesmo que descrer da existência de uma porta separando dois cômodos na mesma casa. Os limites existem de uma cidade a outra, de um estado a outro, de um país a outro, de um mundo a outro mundo e sucessivamente. O umbral é região espiritual em que voluntariamente nos confinamos. Com o volume de Nosso Lar nas mãos, o Senhor pediu permissão para ler. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. A cidade de Nosso Lar estaria de fato também situada no umbral? Questionou em seguida. Sem dúvida. Interessante é que muitos espíritas vivem pedindo para, após a desencarnação, morar em nosso lar, mas não querem permanecer no umbral. Pai, gracejei, perdoa-lhes porque não sabem o que dizem. O que pretendem é impossível. Como, se a cidade de Nosso Lar fica situada em região superior do umbral? Os estudiosos andam certos quando se referem à existência das chamadas subdimensões espirituais. O umbral, então, solicitou explicações mais detalhadas, outra jovem. Subdivide-se. Temos nas vizinhanças mais próximas da Terra o umbral grosso, depois o umbral médio, acima onde se localiza nosso lar, o umbral fino. Notando que todos se mantinham na expectativa de maior elucidação, emendei. O umbral grosso começa ao derredor do próprio espírito encarnado sobre a superfície da Terra. O umbral médio é onde nos encontramos agora. Quer dizer que nem no umbral fino ainda estamos? Interrogou uma senhora. A nossa cidade, do ponto de vista geográfico, se localiza abaixo de nosso lar. Isto, porém, não nos impede de transitar entre uma subdimensão e outra. Quem reside numa favela não está impedido de ir ao centro da cidade. Como quem mora na zona rural, também não está impedido de transferir residência para a cidade. Desde que reúna as condições para tanto, não? O que temos acima de nosso lar? Indagou a mesma senhora. Outra dimensão espiritual de natureza superior. Deixe-me ver se entendi.
falou curiosa e atenta. Embora seja da natureza superior, essa outra dimensão que fica acima do umbral é também zona de transição. O seu raciocínio está perfeitamente correto. Encarnados e desencarnados, não importa o lugar em que estejamos, até que logremos alcançar a perfeição, sempre estamos em trânsito para o mais alto. Aliás, aduzi, o espírito superior não ocupa um lugar circunscrito no espaço. O universo lhe pertence. Se Deus está em toda parte, o espírito que é um com ele, igualmente está. Localizar o espírito é limitá-lo. O espírito que se localize se limita. Então, os espíritos que se localizam nos mundos superiores, fora do nosso sistema solar, em que pese a sua grande evolução, que transcende até a nossa capacidade de compreensão, ainda são espíritos limitados. O espírito, quanto mais evoluído, mais universal. Interessante. Então não devemos nos prender a nada. Em nossa atual condição evolutiva, carecemos de certos pontos de referência, pois caso contrário, nos perderemos. Fiz diminuto intervalo e observei. Por que, por exemplo, necessitamos de corpo? São diversos os corpos que possuímos, porque sem corpo perderíamos a identidade. Se eu, Inácio, perder todos os meus corpos, me diluirei. Estão entendendo? Eu não estou preparado para ter consciência de mim sem me ver, sem me tocar, enfim, sem me localizar e localizá-los. Estando por perto, acompanhando o meu bate-papo informal com alguns dos participantes do estudo, Domingas soltou. Cruzes, doutor, eu nunca havia pensado nisto. Pois é, minha cara, a coisa é um pouco mais complexa do que pensamos. De certa forma, o corpo é ainda a nossa cabeça. Quer dizer que tenho o meu cérebro nos pés? É mais ou menos por aí. A gente vai subindo, Domingas. O cérebro nos pés, nos joelhos, nos quadris, no tórax, até a total emancipação. Até que a vida se nos centralize na mente, inclusive em nossa capacidade de amar. O resto é apêndice, que nos compete perder através da evolução. Domingas, você se recorda da questão número 249A de O Livro dos Espíritos? Kardec perguntou: a faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? A resposta foi a seguinte: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade já não estão localizadas. Eu soube, comentou a companheira, conforme alguém já disse aqui, que tem gente escrevendo contra a existência do umbral e até de nosso lar. Ah, Domingas, a empáfia desse pessoal. Eles podem escrever o que quiserem, mas não mudarão a realidade. O que estão insinuando? Que Chico Xavier estava fascinado? Se Chico estava fascinado, o que sobra para nós? Nada vezes nada, exclamou um rapaz com seriedade. Tem espírita que passa a vida inteira sem fazer absolutamente nada. Depois, quando está prestes a desencarnar, quer fazer alguma coisa, investindo contra o que os outros fizeram ou estão fazendo. Coitados, são tão infelizes que só sabem construir destruindo. Doutor, eles dizem se apoiar em Kardec. Com todo o respeito ao codificador, ele não disse a última palavra como Kardec nem como Chico Xavier. O espiritismo avançará sempre. A opinião contraditória desse pessoal é mero acidente de percurso. Eles têm o direito de pensar de maneira contrária. Eles não o têm é de ser agressivos como são.
Quem agride e ofende pode até estar com parcela da verdade, mas perde a razão por inteiro. A falta de fraternidade com que agem, no que falam ou escrevem, já os desautoriza moralmente. Doutor Inácio, interrogou a senhora, alheia às querelas que imperam no movimento, distraindo os espíritas de suas obrigações fundamentais. O que nos diz das dimensões espirituais inferiores? As que se situam abaixo da crosta, porque a crosta, igualmente, não passa de dimensão espiritual. Abaixo do umbral, que é onde nós estamos, fica a terra. E abaixo da terra, que denominamos crosta, temos as trevas e o abismo. As trevas? André Luiz, no livro Libertação, forneceu notícias dessa região considerada subcrostal, porque fica no interior da terra. Ele descreve a cidade dos gregorianos, não é, doutor? Interpelou Domingas, ensejando-me novos esclarecimentos. Capítulo 35. O trabalho de André Luiz, dei sequência ao diálogo, através da mediunidade missionária de Chico Xavier, foi inestimável. Digo-lhes sem qualquer titubeio que Emanuel e André Luiz, representando uma falange de espíritos superiores, enriqueceram sobremodo a doutrina espírita. Nas obras Nosso Lar e Libertação, por exemplo, o notável cientista desencarnado nos fornece, com o detalhamento possível, notícias em torno de uma cidade espiritual situada em dimensão superior e de outra localizada em região inferior. Por que o senhor disse com o detalhamento possível? Perguntou um dos integrantes do grupo que me sabatinava. Não teriam sido viáveis notícias mais amplas e precisas? No que tange às possibilidades do instrumento mediúnico, no caso Chico Xavier, não duvidamos que tais informações pudessem se viabilizar. Talvez, no entanto, tivessem sido inoportunas à época em que os livros mencionados foram escritos e mesmo agora. Agora, em pleno terceiro milênio da era cristã, creio que nem tanto, doutor, redarguiu o interlocutor. Eu também acho, argumentou outro, mormente em face dos avanços da chamada física quântica, descortinando universos à mente humana. Não tenho assim tanta certeza. Vocês não estão vendo as reações contraditórias que Nosso Lar, escrito em 1943, há quase 70 anos, ainda vem motivando? Doutor, interpôs-se Domingas, se aplicaria neste caso a advertência de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Plenamente, respondi. Mas como acontece, indagou a desinibida senhora que conosco conversava, essa regulagem, não sei se estou me expressando bem, porque para mim até a terminologia espírita é coisa nova. A que regulagem, minha irmã, você se refere? Perguntei com o fito de lhe dar oportunidade de maior clareza de raciocínio. Talvez a palavra certa seja controle. Como isso se dá? Por exemplo, eu, na condição de espírito livre, escrevendo ou simplesmente falando, desejo contar, através de um médium, tudo o que vejo na vida de além-túmulo. Ah, sim, diversos exclamaram quase ao mesmo tempo. Interessante pergunta. O médium, minha filha, elucidei, não teria cabeça para tudo, como na verdade não tem. Não teria cabeça? Não ofereceria sintonia. E digo-lhes isto de experiência própria, porque, conforme sabem, tanto quanto possível, eu tenho me esforçado a escrever para a terra. Conte-nos, doutor, solicitou a senhora. Por mais que eu queira transmitir pela via mediúnica
certas notícias de nossa vida aqui, no plano em que nos encontramos, esbarro com as limitações do medianeiro. Seria falta de afinidade entre espírito e médium? Em nosso caso, não, posto que de longa data somos amigos. Embora possa sim ocorrer entre mim e ele, o que se dá não é falta de afinidade. Caso não tivéssemos alguma, nem o pouco que por ele transmito, eu conseguiria transmitir. A questão é de relevância maior. Qual? Insistiu. Assim como os homens não conseguem vencer a lei da gravidade, que em condições normais os impede de se afastar a grandes distâncias da Terra, para o mundo psíquico existem leis com ação semelhante. O resultado do intercâmbio mediúnico será sempre relativo. Até em seu vocabulário, o homem se encontra limitado, não dispondo de palavras para todas as ideias que os espíritos desejam expressar. Por este motivo, doutor, voltou a interrogar Domingas, é que se tem na Terra maior volume de informações sobre as regiões espirituais inferiores? Exato, minha cara, concordei. Primeiro porque o que é inferior é com a gente mesmo, não é? Com a turma sorrindo, sem muito entusiasmo, continuei. E depois porque tudo que nos foge ao domínio intelectual deriva para a ficção, pois para expressar a realidade que se coloca acima de sua compreensão habitual, o homem não dispõe de outro recurso que não seja a ficção. Há quem alegue que Nosso Lar, qual os demais livros da série, é obra de ficção. Pois é, retruquei ponderando, mas tomado ao pé da letra, não há livro de maior ficção que o Evangelho. A rigor, o que é mais maravilhoso, os espíritos sobreviverem à morte do corpo e edificarem moradas no outro lado da vida, ou um homem ressuscitar mortos. E mais, ressuscitar a si mesmo, ao ponto de deixar o próprio túmulo vazio, como um desafio à posteridade. Por que esse pessoal não discorda da existência de Jesus, que, conforme nos é narrada pelos evangelistas, foge à lógica racionalista? Jesus Cristo fez na terra, entre os homens, o que os espíritos não conseguem fazer no além. Caminhar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, curar cegos e leprosos. É porque ninguém é louco de contestar o Cristo. Agora, em André Luiz, todo mundo quer bater. Na insana concepção de muitos, a crítica a Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz confere certo ar de intelectualidade a quem o faz. De falsa intelectualidade. É chique, não é, doutor? Até soa com certo arremedo de rima, Domingas. É chique criticar o Chico. Em minha opinião sincera, esse pessoal tinha que procurar serviço. Eles não sabem o que é suar o colarinho da camisa engomada e sujar os sapatos bem engraxados, pisando no pó da periferia. Olhando de um lado para o outro, a ver se Odilon não estava por perto, contive-me e prossegui. Como vínhamos falando a respeito das revelações do mundo espiritual para a Terra, o mesmo acontece com as revelações do plano superior em relação ao nosso. Assim como os encarnados sabem relativamente pouco sobre o mundo dos desencarnados, quase nada sabemos sobre o mundo daqueles que, em relação a nós, estão desencarnados 2 vezes. O senhor acha que futuramente o homem encarnado poderá saber mais? Perguntou um amigo de cabelos grisalhos que até o momento permanecera calado. Sim, daqui a uns 500 anos, talvez. Isso tudo? A promessa do Consolador demorou aproximadamente 1.800 anos para se concretizar. Ante a reação de todos à minha resposta, se eu fosse romancista,
escreveria agora: silêncio sepulcral pairou no recinto. Estou brincando. Vocês sabem que não podemos precisar datas para que os desígnios de Deus se cumpram. Quem somos nós? Tenhamos esperança de que as coisas boas aconteçam mais depressa do que as expectativas mais otimistas. Mas, por outro lado, sejamos realistas. Com a permissão do Criador, somos nós que as faremos acontecer no momento justo de nossos méritos. E começando a caminhar em direção à porta de saída, onde Manuel Roberto me aguardava para a nossa rotina de trabalho com os doentes, considerei: o importante é que já sabemos o suficiente para sabermos mais com responsabilidade. Como assim, doutor? Interpelou a jovem que seguia ao meu lado. Já sabemos que precisamos amar. Há um texto evangélico sobre o qual sempre medito. Está inserido no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Todas as coisas que Jesus afirma nos haverão de ser concedidas por acréscimo. No versículo 33, estão subordinadas às outras 32 listadas por ele, que se resumem numa só: amor ao próximo. Como começarmos? O amor parece tão inacessível à nossa condição humana? Através da escola da caridade. O bem praticado aos semelhantes é, sobretudo, aprendizado de amor. Antes de me juntar a Manuel Roberto e tomar a direção do hospital, detive-me por instantes e recordei. Kardec, estudando o problema do egoísmo, fez uma pergunta fantástica aos espíritos. É a de número 914, inserida no primeiro volume do Pentateuco. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? A resposta é de admirável conteúdo. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menor valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. A caridade para todos nós tem uma função pedagógica. Ninguém desenvolve a própria capacidade de amar sem começar a doar do que possui. Para terminar por doar-se. Exatamente, doar do que tem para doar do que é. Já a me despedir, rematei. É por este motivo que as trevas têm inspirado a certos adeptos da doutrina o sofisma de que a caridade é assistencialismo. O propósito não é o de prejudicar o carente de pão, mas sim o necessitado de luz, que somos eu, você e todos eles. Deixando-os a pensar no que dissera, saí em companhia do devotado assistente que me esperava com a solicitude de sempre.